dano e ciência pra me formar e do povo cuidar. Ora, viva pessoal, sejam bem-vindos. Aqui o vosso professor Luís Clive Jaime. Estou fazendo mais um vídeo hoje, vamos falar sobre a célula, vamos dar uma revisão geral da célula, não vamos entrar muito em detalhes sobre a célula, mas vamos dar uma revisão geral sobre a célula, onde vamos falar do conceito do que é isso da célula. Eu sei que vocês já sabem, vocês já viram isso no ensino geral, e depois vamos falar sobre o que é isso, a sua constituição, quais são os organelos que fazem parte da célula, e um pouco de tudo sobre isso. Eu quero convidar a todos vocês para conhecerem este canal dentro do YouTube e deem aí se inscrevam e ativem o sino de notificações e ajudem o canal a crescer convosco. Então, a célula, como é do conhecimento de todos no ensino geral, ela é conceituada como a unidade básica, morfológica e fisiológica dos seres humanos. Quer dizer isso, a célula é o início de um ser humano. Todo ser humano ela é constituído por células. Então, para tal, nós não temos que falar da anatomia e fisiologia humana, não temos que falar do corpo humano sem conhecermos um pouco sobre a célula. Então, quanto à sua origem, quanto ao tamanho, quanto às suas funções, ao nível do organismo humano, elas diferenciam. O corpo humano é dotado de milhares de células. Assim como o conceito diz, é uma estrutura básica, que significa a base do corpo humano. Morfológica significa estrutural e fisiológica significa quanto à função do organismo humano depende da célula. Então, o nosso organismo é dotado de milhões de células. Para nós existirmos, primeiro nós começamos primeiro de célula, que é a célula, o óvulo e o espermatozoide, que uniu-se por meio da fertilização ou fecundação e depois por meio do processo embriológico e surge o que se chama de ser humano, que se chama do organismo. Então, quanto ao tamanho, como eu disse, a origem, tamanho, forma, ciclo de vida, as células diferem-se. Então, quanto à estrutura, as células são estruturas vivas, dotadas de uma complexidade estrutural e funcional do nosso organismo. Então, as células são estruturas que têm vida, contêm vida. Se as células não tivessem vida, o organismo não existiria. E elas são uma estrutura complexa quanto à sua estrutura e assim como as suas funções. As células, na sua origem, eu não vou falar dessa situação da origem das células, porque também isso eu vou fazer num outro vídeo da origem das células. Nós vamos ver quem foi o autor que descobriu a célula, quais são os instrumentos que foram usados. Eu não vou falar tanto sobre isso neste vídeo, mas quanto à estrutura, as células elas podem apresentar dois modelos, que são procariontes ou procarióticas e eucariontes. Eu não vou falar muito sobre as células procarióticas, porque lá fala-se de bactérias, fala-se de outros seres vivos. Eu vou falar muito mais sobre as células eucariontes ou eucarióticas, onde vamos encontrar aí a célula animal e a célula vegetal. E eu não vou falar desse segundo tipo, porque eu estou a falar do corpo humano. Então, se estou a falar do corpo humano, só tenho que falar de célula animal. Nas células animais, com relação ao tamanho, elas também são menores, porque não são capazes de ser visíveis a olho nu, como conhecimento de todo ser humano que já estudou isso. Então, as células são estruturas muito menores e não há capacidade de ser visíveis a olho nu. Portanto, para serem observadas, precisa do uso de alguns instrumentos, como o caso de microscópios ou lupa, para serem visíveis. Quanto à forma, as células são dotadas de grande dinamismo e apresentam formas extremamente variáveis. Então, as células significa que elas têm formas extremamente diferentes. Elas têm uma diversidade em termos da sua forma. E quanto ao tamanho, as células apresentam, na sua maioria, possuem formas constantes. Na sua maioria tem a forma cúbica, tem a forma esférica, tem a forma prismática, em forma de um prisma. Prisma é uma figura geométrica que é vista aí ao nível do ensino geral, matemática. Depois, outras células são de forma estrelada, algumas são ramificadas e outras são fusiformes e tem outras formas. Então, porém, algumas modificam continuamente sua forma, sendo denominada polimorfas. Polimorfas significa que são células que mudam de forma a cada momento. Eu, como o exemplo dos leucócitos, que são células que são chamadas de glóbulos brancos na sua
na gíria, lá na sociedade, nós conhecemos como glóbulos brancos. Então, glóbulos brancos são células que nós temos no nosso organismo que são responsáveis pela proteção do corpo humano. Então, essas células são polimorfas porque elas mudam de tamanho a cada vez mais que passa o tempo. E quanto ao ciclo vital, as células elas podem viver muito tempo ou não. Significa que no organismo humano as células duram muitos anos, já outras têm uma duração contada em dias, outras ainda em meses. Algumas células acompanham toda a vida. Sob esse ponto, as células são classificadas em lábeis, aquelas células que têm curta duração, e depois temos um outro grupo de células que são chamadas de estáveis, aquelas que têm duração de meses ou anos, e depois temos as células que são chamadas de permanentes. Essas duram toda a vida. Então, as células lábeis são aquelas que têm uma curta duração, tempo, e depois tem outras que são chamadas de estáveis, aquelas que têm o seu período de duração, é um mês, é uma semana, e depois tem aquelas que têm a duração de toda a vida, que são consideradas ou são classificadas como células permanentes. Essas duram toda a vida, você nasce com elas e morre com elas. Por exemplo, as células neuronais. Depois, quanto à constituição, as células constituem-se por 3 estruturas básicas, onde vamos encontrar aí membrana celular, pode ser chamada também de membrana plasmática, que é o envoltório externo que delimita a célula e permite com que ela consiga fazer a seleção de substâncias a serem absorvidas pelas células ou não. Então, depois também temos citoplasma, que é uma parte interna, que é a região interna com uma constituição ou com uma estrutura idêntica à água, uma estrutura líquida no interior da célula, que contém lá suspensos algumas estruturas chamadas de organelas citoplasmáticas. E temos a terceira estrutura na constituição da célula, que é chamada de núcleo, que é uma estrutura em forma esférica sempre no centro da célula, e ela contém no seu interior a informação genética. É lá onde vamos encontrar toda a informação ou todas as características que podem serem transmitidas aos novos seres ou às novas células. Então, o núcleo é uma estrutura em forma de esfera, sempre no centro da célula, e lá contém o que nós chamamos de cromossomas, onde no seu interior desses cromossomas vamos encontrar lá a informação genética. Aí encontramos a cor dos olhos, encontramos a cor dos cabelos, encontramos a raça, encontramos toda a informação, todas as características que vão ser manifestadas em outras células ou em outros seres humanos. Então, essa informação toda contém ao nível do núcleo dentro da célula. Então, quanto à constituição, a célula é constituída por uma membrana celular ou membrana plasmática, que é um envoltório externo. Também vamos encontrar aí o citoplasma e o núcleo. E depois, quanto a organelas citoplasmáticas, nas células nós encontramos mitocôndrias, encontramos ribossomas, encontramos retículo endoplasmático, encontramos complexo de Golgi, encontramos lissossomas, encontramos centríolos e mais outras organelas que eu não vou entrar em detalhes porque apenas isso aqui é revisão da aula que tem a ver com as células ao nível do nosso organismo. É muito importante conhecer as células porque as células são a base da formação e assim como da função do corpo humano. Revisando, eu disse neste vídeo aula, queria falar das células, ou falei das células, onde as células são estruturas básicas, morfológicas. A estrutura básica significa a estrutura que é a base na formação do corpo humano e na função do nível do nosso organismo. Então, essas células são compostas por membrana celular, composta por citoplasma e por núcleo. E no seu interior dessa célula vamos encontrar organelas citoplasmáticas. Vocês vão encontrar organelas citoplasmáticas ao nível da célula. Temos retículo endoplasmático, ribossomas, complexo de Golgi, temos aí lissossomas, entre outros. Bem, as células, como eu disse, as células são compostas por membrana celular ou membrana plasmática, que é um envoltório externo que delimita as células para poderem ter uma separação de uma célula em relação à outra. E é uma estrutura que é responsável pela
absorção de substância do meio externo, do meio extracelular para o meio intracelular. Então, é o elemento responsável pelo selecionamento de substâncias a entrarem dentro das células e assim como as substâncias que podem sair das células para fora do ambiente intracelular para o ambiente extracelular. E assim como vamos encontrar dentro das células o espaço interno em forma de líquido viscoso, que é chamado hialoplasma, que é responsável que é o ambiente onde é encontrado o trabalho, onde as células realizam as suas atividades dia a dia. Essas atividades são realizadas pelas organelas citoplasmáticas. Então, as organelas citoplasmáticas estão submersas dentro do citoplasma. Então, o citoplasma é a segunda parte, é a parte interna, onde é visível quase uma estrutura viscosa em forma de água, que é chamada de hialoplasma, onde estão submersas lá dentro organelas citoplasmáticas. Depois encontramos aí também o núcleo. Falei do núcleo. O núcleo que é uma estrutura esférica em forma de esfera e lá no interior do núcleo vamos encontrar estruturas como DNA, que é responsável pelo armazenamento de toda a informação genética, toda a informação herdada ou passada de pais para os filhos, que estão no interior do núcleo, nas estruturas chamadas de cromossomas. Depois eu falei um pouco sobre quais são essas organelas. Eu falei de retículo endoplasmático, falei de retículo endoplasmático, falei de ribosomas, falei de aparelho de Golgi, falei de centríolos, falei de lisossomas, que são esses elementos e mais outros organelas citoplasmáticas. Não entro em detalhes porque vão ver, é uma revisão da aula, já viram isso no ensino geral, e vamos encontrar lá dentro desses organelas citoplasmáticas a função de cada organela citoplasmática que leva com que as células trabalhem no seu dia a dia. Muito obrigado por este vídeo de hoje. Espero que vocês gostem, ou se gostou, entre aqui no canal, clique aqui no sino de notificações e ative aqui também ou subscreve-se para receber mais próximos vídeos que virão dentro do canal. E se gostou, gostaria também que comentasse aqui embaixo os próximos vídeos ou os próximos temas que você gostaria de ouvir ou gostaria de ver aqui no canal a passarem. E também seus comentários sobre os vídeos, o que é que nós podemos melhorar, o que é que gostarias também que nós pudéssemos passar aqui ao nível do canal. E mais não disse. Da próxima também tem mais banho de ciência.